nesta manhã, pela sua palavra. Ele tem nos dado crescimento. O Senhor tem levado esta igreja a um novo patamar. Um novo ciclo começou desde domingo próximo passado. O Senhor Jesus quer um crescimento para esta igreja. O Senhor Jesus deseja um crescimento para esta igreja. Tem sido visto, tem sido notório, mas nós temos que entender que não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos achar que já está bom, porque o nosso Deus é um Deus de coisas maiores, de obras maiores, de obras extraordinárias. Então nós recebemos de Deus a capacidade para fazer estas obras maiores. O Senhor quer que esta igreja produza obras maiores em seu nome. O Senhor escolheu esta igreja, este lugar, para manifestar do seu poder, do seu querer, através de nossas vidas. E nós não vamos parar, nós não vamos nos acomodar, nós, pelo contrário, nós vamos avançar. Amém? Nós vamos avançar para o Senhor, porque para isso nós somos chamados. Então, a igreja é o lugar onde o Senhor nos alimenta, a igreja é o lugar onde o Senhor nos ensina, a igreja é o lugar onde o Senhor nos educa, a igreja é o lugar onde o Senhor nos capacita. Mas também a igreja é o lugar onde Deus quer que eu manifeste os dons que Ele já me deu. A igreja é o lugar onde o Senhor quer que eu pratique aquilo que Ele mesmo já me capacitou para fazer. Então, nós temos que entender que primeiro para Deus, depois as outras coisas. Amém? E hoje nós vamos continuar ainda na ordem de basta de idolatria. Diga, basta de idolatria. Pastor, mas no meio do povo de Deus, na vida dos crentes, tem idolatria? Nós vamos ver isso hoje. Porque hoje nós não vamos falar da idolatria que a maioria das pessoas conhecem. Nós não vamos falar hoje, nós vamos também citar alguns textos em relação a isso, mas o nosso foco hoje vai ser a respeito da idolatria dos crentes. Porque o crente pensa que já por não adorar imagem, por não ter imagem, ele já está livre da idolatria. Isso é um engano muito grande. O diabo, ele é astuto. E o Senhor hoje abre os nossos olhos para essa verdade, para entendermos que muitos crentes hoje vivem na idolatria. Muitos crentes hoje estão presos pela idolatria, e nós sabemos que idolatria é pecado. E a idolatria amarra, impede as bênçãos de Deus. Os céus ficam de bronze na vida de um filho de Deus. Todo e qualquer tipo de idolatria. Então, a que mais é comentada, a que mais é falada, é a respeito dos santos, da Igreja Católica, de imagem de escultura. Sim ou não? Mas isso é apenas um tipo de idolatria. Nós vamos ver hoje quantas outras mais idolatrias estão citadas na Bíblia Sagrada, e nós vamos receber isso para a nossa vida com entendimento. Se houver em nossa vida, nos desprender hoje, dar um basta hoje na idolatria. Amém? Em Tiago 4, versículo 7, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, é chamar o Senhor Jesus de Senhor, de fato, sem hipocrisia. Amém? E resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória. A Ti, Senhor, foi dado, Deus, o louvor neste lugar. Nós Te agradecemos, Pai, por esta manhã, por este dia maravilhoso que o Senhor nos fez e nos ajuntou em Teus átrios, para a partir de agora ouvir a Tua voz, receber do Teu Santo Espírito
o entendimento da tua palavra, o entendimento da tua vontade para o nosso viver em família espiritual, para o nosso viver como cristãos nesta terra. Por isso, Deus, nos aquietamos a partir de agora, lançando, Deus, aos teus pés toda a nossa ansiedade, Jesus. Lançamos agora a ti, Senhor, todas as nossas inquietações. E cremos, ó Deus, cremos que tudo, ó Senhor, será colocado no seu devido lugar. Tudo, ó Deus, que nos traz inquietações, ansiedades, será colocado no seu devido lugar, no seu devido tempo. Por isso, Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã e receber do teu amor. O teu amor que é manifesto a nossas vidas neste lugar. Através, Senhor, da comunhão dos santos. Através, Senhor, do amor manifestado dos irmãos. Através, Senhor, da paz que excede todo entendimento neste lugar. A paz que reina em nossos corações. A paz com a qual, Senhor, tu vais me usar a partir de agora para anunciar a tua palavra, e a paz com que os teus filhos irão receber esta palavra, trazendo crescimento, trazendo amadurecimento, trazendo solidez, trazendo uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja que caminha, que prossegue para o alvo, crendo nas promessas de Deus, crendo que o melhor ainda está por vir, crendo que aquilo que jamais sequer foi imaginado pela mente humana virá à luz da nossa vida, pois tu és Deus de milagres, tu és o Deus do impossível, tu és o Deus do sobrenatural, tu és o Deus que não precisa de nada e de ninguém para operar o teu milagre, Senhor. Tu és o Deus que não é regido pelas leis naturais, pois as leis naturais obedecem à tua voz, Senhor. E assim nós estamos aqui nesta manhã, crendo, Jesus, no teu poder, crendo no poder da tua palavra e recebendo os teus ensinamentos, para que sejamos de fato as famílias benditas do Senhor nesta terra, para que sejamos de fato as famílias que honram a ti com o seu viver, as famílias que honram a tua palavra, Senhor, que lhe obedecem e lhe chamam de fato de Senhor, porque tu és Senhor sobre nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por cada vida preciosa neste lugar, por cada ovelha preciosa neste lugar. Obrigado, Deus, por nos ajuntar nesta graça maravilhosa que edifica e dá herança. Assim, Deus, eu oro, pedindo, Pai, use a minha vida, use a minha boca, meu intelecto, os dons do teu Espírito que estão em minha vida, para fortalecer a tua igreja, para edificar a tua igreja, para ajustar a tua igreja, pois tu és a cabeça deste lugar e nós, membros do teu corpo, para o teu louvor e para a tua glória. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Obrigado, minha amada esposa, querida pastora, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, pedras vivas, reino de sacerdotes, eleitos de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, com seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, salvos e salvos para sempre por Jesus Cristo, amados e benditos do Pai.
Amados, é muito importante nós entendermos a nós mesmos como pessoas. Nós somos seres espirituais, isso já está confirmado em nossas vidas. Nós somos seres espirituais. Estamos aqui como seres humanos, revestidos de carne, mas a nossa identidade verdadeira com Deus é espiritual. Amém? Então, nós precisamos, na nossa natureza humana, assim como o Senhor também teve, porque nosso Deus ele foi revestido de carne, e Deus é espírito. Então este Deus que é espírito foi revestido de carne e teve a sua vida também na natureza humana, assim como nós. Então nós somos espíritos que fomos enviados a este mundo pelo nosso Criador, pelo nosso Senhor. Fomos revestidos com esta carne para habitarmos neste mundo e manifestarmos a glória do nosso Senhor, do nosso Criador, que se chama Jesus Cristo. E o próprio Deus, ele teve na sua carne as emoções, teve os sentimentos. E ele mesmo nos ensina que nós devemos reconhecer isso na nossa vida. O Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então é necessário, para que eu alcance o coração sábio, para que eu alcance a sabedoria que vem do Senhor, é necessário, amados, eu entender a mim mesmo. Eu entender o meu viver. Como eu estou vivendo. Então este contar os nossos dias ensina-nos a avaliar o meu dia. Ensina-me a avaliar a minha vida. Me dê entendimento e visão para que eu enxergue como eu estou procedendo no meu dia a dia. Como está sendo a minha vida. Para que eu, no final dela, no último suspiro, eu olhe e veja que de fato eu tive um coração sábio. Está no telão, pastora? O ser humano, ele é composto disso aqui, ó. Pensamentos, sentimentos, julgamentos, esperanças, crenças e medos. Isso é ser humano. Amém? Isso é ser humano. Nós, pela palavra, já temos aprendido a respeito dos pensamentos, administrar, amém? Gerenciar. Assim também na questão dos sentimentos, nós já aprendemos com a palavra de Deus. A questão do julgamento, que nós devemos ter, nós devemos, pela palavra de Deus, pela reta medida, julgar todas as coisas, amém? Nós aprendemos a questão da esperança. Nós temos uma crença, que é a fé, dom de Deus. E os medos estão aí nos rondando a todo tempo. E nós já aprendemos também a questão de como lidar com o medo, do que nós não podemos abrir brechas para o medo, porque é um veneno contra a fé. Então, as nossas crenças, amados, ouça bem isso. As nossas crenças, porque nós dizemos crer na palavra de Deus. Nós estamos aqui confessando crer na palavra de Deus, crer na Bíblia Sagrada. Então aquilo que nós cremos afeta diretamente a nossa saúde emocional e espiritual. Então se eu creio na coisa certa, isso vai me trazer bênçãos. Se eu creio de fato no que está escrito aqui, vai me trazer bênçãos, tanto para a alma, como para o espírito e para o meu corpo.
Então a crença errada, ela traz doenças para a minha vida. O crer naquilo que é errado não traz a bênção de Deus para a minha vida. Nós precisamos entender isso aqui. Então, não adianta somente eu estar no lugar certo, ouvindo a coisa certa, se eu não praticar aquilo que é certo. Se eu não crer de fato naquilo que é certo. Estão entendendo? Amém? Eu preciso, com o meu julgamento, ver que aquilo é certo, receber para a minha vida e viver aquilo como de fato uma crença real. Por quê? Amados, hoje tem muitos crentes que se dizem crentes e não são crentes. Sim ou não? Sim ou não? Você deve conhecer pessoas assim, que dizem ter a fé na Bíblia Sagrada, ter a fé em Jesus Cristo, mas não vivem como tais. Então as suas crenças são crenças defeituosas, são crenças deficientes, que acabam trazendo para essas vidas o quê? Doenças, destruição, sofrimento, perdas, tristezas, e assim vai. Crentes, amém? Está entendido até aqui? Então o Senhor nos criou para andarmos na verdade. Confesse isso: o Senhor me criou para que eu ande na verdade. Ok. João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus é a verdade, irmãos. Jesus é a palavra. É Jesus quem nos liberta de toda mentira. E nós sabemos que a mentira traz mal para a vida de uma pessoa. Ok? Porque o pai da mentira é o diabo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, toda pessoa envolvida com mentiras, porque muitas pessoas hoje, amados, estão envolvidas na mentira achando que é uma verdade. Sim ou não? Tem pessoas hoje que fazem certas coisas como se aquilo para elas fosse o correto. E aqui está escrito que não é o correto. Então elas estão envolvidas com o quê? Com a mentira. Elas estão dando crédito à mentira. E isso muitas das vezes quando se fala de Deus. Muitas religiões, muitos caminhos aí que estão falando de Deus, porque infelizmente muitas pessoas dizem hoje assim: não, se está falando de Deus, para mim tudo bem. Você já ouviu isso? Muitas pessoas dizem: não, onde está falando de Deus, para mim tudo bem, se não falar mal dos meus santos. Eu já ouvi isso. Se não falar mal dos meus intercessores. Amados, Jesus Cristo é o único intercessor entre nós e Deus. Jesus, homem, aquele que habitou aqui entre nós, é o único intercessor entre o homem e o próprio Deus, o Criador. Não há outro intercessor, não há intercessores. Isso é mentira. Porque está escrito, e se está escrito nós cremos. Então, infelizmente, muitos filhos de Deus estão envolvidos com mentiras. E essas mentiras, por serem mentiras, não têm parte com Deus e acabam trazendo para essas vidas graves consequências, grandes males na própria vida. Então, o Senhor Jesus, ele veio para destruir as obras da mentira, para destruir as obras de Satanás. E graças a Deus, então é Jesus quem nos liberta de toda mentira. É Jesus quem nos revela na sua palavra o caminho da verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não tem caminho, fora de Jesus não tem verdade, fora de Jesus não tem vida. Então as mentiras que nós mesmos um dia acreditamos ao longo de nossas vidas, as mentiras com as quais nós convivemos por um período da nossa vida, pensando serem verdades. Quem chegou aqui com mentiras na sua vida? Eu cheguei na palavra de Deus vivendo mentiras. Você não? Você desde quando nasceu já viveu a verdade?
Não. Por quê, pastor? Porque nós recebemos mentiras do mundo. Recebemos mentira da nossa família, que não teve o conhecimento da verdade. Nós recebemos mentiras da tradição religiosa, que não tem os olhos iluminados, não tem a revelação da verdade em Jesus. Então, assim faz o diabo, irmão. Assim o diabo trabalha na mente das pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem que aquela mentira seja uma verdade. Mas a mentira nunca vai ser verdade. A mentira sempre vai ser mentira. Então o Senhor Jesus, Ele quer que nós vivamos a verdade. E que andemos na verdade. Para isso acontecer, muita coisa precisa ser arrumada. Sim ou não? A cada dia aqui nós arrumamos os nossos pensamentos. A cada dia aqui o Senhor vem com a revelação da sua palavra e nos mostra o reto caminho para que acertemos a nossa vida. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E com isso a nossa vida vai sendo transformada conforme a vontade de Deus. Então a religião, ela condena. Nós sabemos disso. A religião acusa. A religião, ela mata um filho de Deus. Jesus perdoa. Jesus liberta. Jesus nos faz reconhecer as nossas falhas através do seu amor. O amor que nos constrange. Então, isso traz para a nossa vida a liberdade com que Cristo nos libertou. E gera um sincero arrependimento. Isso gera um arrependimento que nos leva a uma transformação de vida na qual o Senhor deseja para cada filho nesta terra. Amém? Em Romanos 12:2 é o que está escrito: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o Senhor chama um eleito, o Senhor chama um filho, aproxima este filho, a sua palavra, e começa então a mostrar a verdade para esse filho. E aí exige uma transformação de vida. A vida não pode continuar a mesma. Não há como um filho de Deus vir do mundo e permanecer como está, servindo a Cristo. Não pode, não tem como. Isso não é conversão, porque conversão é você estar indo num caminho e virar deste caminho e voltar. Amém? É converter. Então, a palavra nos revela a vontade de Deus para que experimentemos essa vontade de Deus. E quem vai experimentar, pastor? Quem renovar a sua mente pela palavra. Quem aceitar a palavra de Deus na sua vida. Então, este vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é para todos os filhos. Então, não há como dizer assim: mas na minha não acontece. Não, então na tua não acontece porque você ainda não se permitiu renovar a sua mente com a verdade de Cristo. Você ainda não se permitiu aceitar a verdade de Deus na sua vida para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Está claro até aqui? Então, entendendo isso, nós temos que entender que o pecado destrói. E não obedecer à palavra de Deus é pecado. Ok? O pecado mata, o pecado traz graves consequências para a nossa vida. Mas pastor, Jesus já não levou o pecado? Já levou. E agora? Eu decido. Viver pecando ou viver como Cristo. Porque o pecado já não tem mais poder. Vai ter poder se eu decidir pecar. Estão entendendo? Se eu decidir andar no caminho das trevas. Aí então este caminho vai me trazer consequências graves. Este caminho vai me trazer destruição. E também para as vidas que estão à minha volta. Nós temos aprendido isso pela palavra, que o mal não vem somente para mim, mas alcança a minha família, alcança aqueles que estão à minha volta, aquelas pessoas que eu tenho relacionamento. Amém? Então, o pecado, ele quem nos impede de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que impede um filho de Deus de experimentar isso, pastor? O pecado. Então, se eu entendo a palavra, se eu busco a palavra, se eu obedeço a palavra, amados, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como errar. A Bíblia diz que nesse caminho nem louco erra.
Amém? Então o Senhor, Ele quer hoje nos revelar o pecado que vem antes do pecado. Que pecado que vem antes do pecado, pastor? Aquilo que vem antes de eu pecar. É o pecado do coração. É o pecado da minha mente. É o pecado da minha intenção. Então eu coloco aquilo no coração que é mal e faço. Entende? Então Deus quer nos abrir os olhos hoje para isso. Porque a pessoa, quando ela peca, amados, quando ela vai pelo caminho torto, quando ela anda nesse caminho que é mau, ela não está simplesmente ali fazendo algo. Ela pensou, ela pensa para fazer aquilo. Então tem algo escondido dentro dela que precisa ser arrumado. Tem algo no interior dessa pessoa que precisa ser alinhado com a palavra de Deus. E isso só o Espírito Santo pode fazer. Isso é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer, que é convencer o pecador do seu caminho. Entendeu? Então o Senhor hoje quer nos dar esse entendimento. O Senhor quer nos revelar que aquilo que nos leva a pecar chama-se idolatria. Porque é um caminho mau que eu estou indo e não deixo aquele caminho. Então aquilo para mim é um ídolo. Porque se Deus na minha vida é a prioridade, amados, eu não tenho mais ídolo nenhum. Eu deixei o caminho mau para servir a Deus e andar no caminho de Deus. Agora, se eu estou no caminho mau e digo que estou servindo a Deus, eu estou com ídolos na minha vida. Porque tudo que é mal é ídolo. São deuses estranhos. São deuses que influenciam a mente de um filho de Deus para pecar. Estão entendendo? Amém? Então, pelo poder de Deus, a partir de hoje, nós damos um basta a qualquer tipo de idolatria se houver em nossas vidas. Ok? Então nós já aprendemos que ídolo são as imagens de escultura, são os santos. Mas hoje nós vamos aprender que ídolo são coisas que se ama mais do que Deus. Tudo aquilo que se ama mais do que Deus é ídolo. Tudo aquilo que se tem uma entrega maior do que Deus, do que para Deus, é ídolo. Entenderam? Estão entendendo? Até aqui tá claro? Tudo na nossa vida que se tem uma entrega maior, uma devoção maior do que para Deus, é ídolo. Se é para o trabalho é ídolo. Se é para ganhar dinheiro, o dinheiro é ídolo. Se é para a família é ídolo. Só para você começar a entender o que Deus vai mostrar aqui. Porque a Bíblia manda nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então eu não posso dizer que eu amo a Deus e estar me dedicando mais a outra coisa. A minha vida tem que ser dedicada a Deus, em primeiro lugar, para que de fato eu possa dizer que eu não tenho idolatria na minha vida. Amém? Então hoje nós vamos ir além do entendimento comum que as pessoas têm de idolatria acerca de santos e de imagem de escultura. Nós vamos ir além deste entendimento, porque é muito amplo a questão da idolatria. Está no telão, pastora? Idolatria é qualquer coisa que você busca para lhe dar aquilo que só Deus pode lhe dar. Vou ler de novo para você entender. Já entendeu? Idolatria é qualquer coisa, irmão. Então, sabe, as pessoas ficam lá na questão do santo, né? Na questão da imagem, já que não pode, é idolatria. Amado, idolatria é qualquer coisa
que você busca para lhe dar aquilo que só Deus pode lhe dar. Então, o que está quebrado, o que está desalinhado na vida, é importante que seja arrumado. E o que está quebrado e desalinhado? É quando Deus está ficando para segundo plano. Quando Deus está ficando para segundo plano, amado, tem coisa para ser arrumada. Tem coisa para ser alinhada. E isso tem que ser alinhado. Porque Deus, Ele quer estar em nossa vida em primeiro lugar. Então o nosso viver deve ser para Deus. Aquilo que a Bíblia Sagrada ensina é a vontade de Deus para nós. Então, lá com o povo de Moisés, o povo de Israel, quando Moisés estava liderando aquele povo, o primeiro mandamento dado a esse povo foi qual? Não tenha outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Primeiro mandamento. E Moisés desce com as tábuas do monte e estava lá o bezerro de ouro. E foi o primeiro mandamento dado a Deus a Moisés, para Moisés passar para o povo. Não terás outros deuses diante de mim. Então, por que Deus deu exatamente esse mandamento como primeiro mandamento? Porque Deus conhece a sua criação, irmão. Deus conhece a natureza humana. E por saber disso, por conhecer isso, exatamente Deus deu este mandamento como primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Porque o ser humano, ele tem necessidade de algo. Ele tem necessidade de buscar algo. Ele tem necessidade de pertencer a algo. Então Deus sabe que existe um vazio no coração do homem, e este homem e mulher, amém? Que deve ser preenchido. E Deus também sabe que o homem busca preencher este vazio. E é aí que podemos cair na armadilha da idolatria. Quando nós buscamos preencher este vazio, que é um vazio que só Jesus pode preencher. Amados, na Índia, só para você ter uma noção, por exemplo, existe 330 milhões de deuses. $330 milhões de deuses. A religião lá é o hinduísmo. E eles têm deuses para tudo. Aqui no nosso país, na nossa nação, existe o catolicismo, de onde muitos daqui vieram, inclusive eu. As pessoas, a maior parte no Brasil ainda são católicas. Predomina no Brasil ainda o catolicismo. E essas pessoas, assim como nós um dia, acreditam em santos. Sim ou não? Elas acreditam em uma imagem de escultura. Sim ou não? Elas fazem promessas a santos. Sim ou não? Quantos vão lá em Aparecida pagar promessas? Sim ou não? E elas acreditam que elas estão recebendo alguma recompensa destes santos. Enquanto que em Êxodo 20, versículo 4, está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. Ou seja, não importa quem seja. Ah, mas foi de fato um santo. Amém, glória a Deus. Tinha um chamado para ser santo. E a glória pertence ao Deus, ao Santo dos Santos. A glória é só dele. E não divide com ninguém. Então,
nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então não é para fazer escultura de bicho e ficar adorando, não é para fazer escultura de um santo lá que foi santo nesta terra, assim como, né, os personagens bíblicos que responderam ao seu chamado nesta terra, São Paulo, São Pedro, né? São porque era santo. São João, amém? Era santo. Responderam o chamado de Deus. E agora? Não é para ter imagem, não é para fazer imagem dessas pessoas. Essas pessoas não têm poder nenhum. Não tem poder nenhum para fazer nada, absolutamente nada. O santo dos santos é quem faz a nossa vida. E o nome dele é Jesus. Amém? O nome dele é Jesus. Então essa questão de imagem e escultura é uma idolatria. Porque as pessoas buscam... Volta para mim aquela frase, pastora, por favor, que nós lemos agora há pouco. Olha, a idolatria é qualquer coisa que você busca para lhe dar aquilo que só Deus pode lhe dar. Então as pessoas usam santos como intercessores. As pessoas usam os nomes daqueles que passaram por esta terra e cumpriram o chamado de Deus, achando que estes nomes têm algum poder diante de Deus. Sendo que a Bíblia diz que estão todos dormindo, estão todos descansando, aguardando a ressurreição. Essa é a verdade da Bíblia Sagrada. Então, qualquer coisa que você busca para lhe dar aquilo que só Deus pode lhe dar é idolatria. Então eu buscar a um santo, eu buscar a um nome, por mais este que tenha estado relatado na Bíblia, isso é uma idolatria. Por isso eu tenho que buscar somente a Deus, em nome de Jesus. Está claro? Amém? Então nós acreditamos na Bíblia Sagrada, e você diga amém. Com os olhos iluminados pelo Senhor, amados, hoje nós vemos estas atitudes e nós dizemos: é sério isso? Eles acreditam mesmo nisso? Porque nós um dia estávamos cegos, assim como eles. Sim ou não? A maioria que eu acredito. E hoje nós, vendo esta cegueira espiritual, nós dizemos: é sério isso? Eles acreditam mesmo nisso? Eles acreditam que amarrar uma fitinha em algum lugar vai proteger de alguma coisa? Eles acham mesmo que pedir lá para um santo, não sei o que, um casamento, eles vão receber o casamento? Eles acham que eles pedir para o santo não sei o que lá, por uma causa impossível lá, eles vão receber essa causa impossível? Como lá na Índia, lá, tudo lá, diz que tem uma piscina lá, que é a piscina da prosperidade. Se eles mergulham lá nessa piscina lá, eles vão ficar ricos. Mas imagina essa piscina, como é que deve ser? Não tem, acho que não tem jeito, né? Não tem, acho que, lugar mais. Ou fizeram outra piscina agora, né? Imagina. Então assim, a gente olha essas coisas e fala: não tem. Não está aqui. Não está aqui, não está escrito. É mentira. É mentira. E o pai da mentira é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Então nós vemos os filhos de Deus com as destruições na vida, porque estão vivendo a mentira como se fosse uma verdade, e lutando ainda por essa mentira. Nós aqui lutamos pela verdade do Evangelho. Nós lutamos pelo genuíno Evangelho de Cristo. Amém? Então, entendendo isso, nós precisamos entender também que não faz nenhum sentido um crente, nós, crentes em Jesus, virmos à igreja, irmãos, e pensarmos que se nós ganharmos mais dinheiro, se nós tivermos uma vida financeira melhor, isso vai nos fazer mais felizes. Esse pensamento é totalmente errado diante de Deus. Ou seja, a minha felicidade depende de algo que possa acontecer em minha vida profissional ou financeira. Aí eu vou ser feliz. Está errado.
Se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, nós podemos facilmente cair nas armadilhas da idolatria. Então, quantas pessoas buscam a realização pessoal e alcançam esta realização pessoal pelo seu esforço, pela sua determinação, mas ainda são pessoas com um vazio na alma. São pessoas que alcançam aquilo que desejavam, amados, mas são pessoas vazias na alma. Porque esse vazio é só Jesus quem preenche. Então, quem tem Jesus de fato na sua vida, ela não precisa de nada para viver feliz. Quem tem Jesus, amado, ela tem a alegria completa e verdadeira em si, que jamais acaba. E ela não precisa ganhar mais dinheiro, ela não precisa ter alguma coisa para dizer eu sou feliz. Claro que não. E Ezequiel 14:3 diz: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Olha, dentro do seu coração. Então tem ídolo dentro do coração. Está lá servindo a Deus, adorando a Deus, na igreja de crente, que não tem imagem, não tem escultura, mas dentro do coração tem ídolo. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então, as coisas boas da vida, amados, ouça, quando colocadas no lugar certo, é bênção para a nossa vida. Mas as coisas boas da vida, quando são colocadas no lugar errado, no nosso coração, elas se tornam idolatria. A igreja está entendendo? Então, esperar de alguma coisa aquilo que só o Senhor pode me dar é idolatria. Nós sabemos aqui, amados, muito bem, porque o Senhor já nos ensinou, que não é errado nós desejarmos o melhor em Deus. Não é errado fazermos planos para melhorar de vida. Não é errado. Mas nós precisamos aprender com o Senhor a buscar esse melhor que Deus tem. Nós precisamos aprender a buscar, obedecendo a Deus, conforme Ele quer que eu e você viva. A trabalhar para Deus, a viver para Deus como Ele quer. Então, vivermos de forma plena com o que temos e com o que somos. Aprender a viver de forma plena com o que temos e com o que somos. A igreja está entendendo? Então nós devemos mostrar a Deus esta gratidão e jamais reclamar, jamais murmurar, jamais dizer para Deus que não estou feliz com o que está acontecendo, com o que tenho, ou com o que eu sou. Tudo é possível ao que crê. Então o que crê, ele não reclama. Ele pode até ver uma situação contrária e diz: não, o meu Deus vai mudar essa situação. Ele vê essa situação que na carne está lhe desagradando, ele diz: o meu Deus vai mudar essa situação. Ele tem uma confissão de fé correta, ele tem uma confissão de fé que agrada a Deus. E Deus move a favor deste. Quem está entendendo? Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o Deus, o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Para isso o Senhor te criou. Para buscar a Ele. Desta forma, ansiosamente. A única ansiedade que nós devemos ter na vida é para buscar a Deus. Para estar na casa de Deus, para servir a Deus. A nossa alma tem que ter esta sede de Deus constantemente. Nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Então o Senhor, Ele quer nos fazer refletir o que tem de fato valor para a nossa vida.
O Senhor, Ele quer que eu e você identifique qual a ordem desses valores para a nossa vida. Se algum desses itens está acima de Deus na sua vida. Se estiver, você identificou uma idolatria na tua vida. E isso tem que ser dado um basta hoje, em nome de Jesus. Não pode prosseguir. Não pode continuar desta forma, se você quer receber as bênçãos do Senhor. Porque a idolatria torna os céus de bronze para a vida de um filho. Vamos colocar no telão? O que mais eu desejo para a minha vida? Pense aí agora o que você mais deseja para a tua vida. Eu já disse agora há pouco aqui o que deve ser a nossa vida. Mas é você quem vai decidir. É você quem agora vai falar com Deus no teu íntimo. O que mais você deseja para a tua vida enquanto você existir aqui? O que você tem medo de perder? Aleluia. O que poderia fazer perder o sentido da tua vida se você não tivesse? O quanto eu dedico a minha vida a determinada área para aumentar isso na minha vida? Pelo que eu quero ser reconhecido? O que me traz a realização? E aí agora, coloca para mim, pastora. Seria o dinheiro ou bens materiais? Seria o sucesso? Os relacionamentos? O prazer? Ou a religião? Aqui estão os itens que fazem parte do nosso viver. A religião aqui é a nossa fé. Amém? Então as perguntas, volta para mim, pastora, por favor. O que eu mais desejo? Dinheiro, bens materiais, sucesso, relacionamentos, prazer ou religião? O que eu mais desejo? O que eu tenho medo de perder? Dinheiro? Bens materiais? Sucesso? O reconhecimento? Relacionamentos? Prazer? Ou a religião? O que poderia fazer perder o sentido da minha vida se eu não tivesse? Dinheiro e bens materiais? O sucesso? Relacionamentos? O prazer? Ou a religião? O quanto eu dedico a minha vida a determinada área para aumentar isso em mim? Aumentar o dinheiro? Quanto eu me dedico para ganhar o dinheiro? Para ter o sucesso? Ou os relacionamentos? Ou o prazer? Ou a religião? Pelo que eu quero ser reconhecido? Pelo dinheiro que eu tenho? Pelos bens materiais que eu posso possuir? Pelo sucesso? Pelos relacionamentos? Pelo prazer em alguma coisa, em alguma área? Ou pela religião? O que me traz a realização? O dinheiro? Bens materiais? O sucesso? Os relacionamentos? O prazer? Ou a religião? Então, amados, tudo isso faz parte da nossa vida. Sim ou não? Mais uma vez eu digo, o Senhor já nos ensinou que as coisas boas da vida é para serem recebidas com ações de graças. O Senhor quer que eu tenha dinheiro.
O Senhor quer que eu tenha sucesso. O Senhor quer que eu tenha bons relacionamentos. O Senhor quer que eu tenha uma vida prazerosa. Mas o que de fato está contando mais na minha vida? Será que é o dinheiro? Trabalhar, trabalhar e trabalhar para ganhar o dinheiro? Me esforçar para alcançar o sucesso em determinada área da minha vida? Priorizar mais os relacionamentos do que a Deus? Me esforçar mais para ter os momentos de prazer na minha vida, de lazer ou, enfim, do que estar na comunhão dos santos? O que de fato pesa na minha vida como prioridade? Quando a vida com Deus, amados, está desequilibrada, certamente tem ídolos. Quando a vida com Deus não é vivida para Deus, tem ídolo no meio. O trabalho se torna um ídolo. O dinheiro se torna um ídolo. As coisas materiais se tornam ídolo. O envolvimento com pessoas seculares se torna um ídolo, porque é se dado mais valor do que a Deus, a obra de Deus. E quando eu digo a Deus, amados, é estar presencialmente no culto, é estar dando o seu culto a Deus. Então nós entendemos que a idolatria ela não se refere somente a imagens de escultura, mas a tudo que rouba a glória de Deus em nós. Se rouba a glória de Deus na minha vida, se rouba a minha comunhão com os santos, a minha comunhão com a igreja, se rouba a minha presença no momento onde Deus está se manifestando, onde Deus está falando, isso é idolatria. E a vida plena, a vida abundante, só se vive em Jesus. Só Jesus pode nos dar. Assim disse a nossa bispa neste altar, quando ela se referiu, deu aqui como exemplo o nosso bispo Maurício, quando ela estava ali trazendo para a igreja o estudo de doutrinas, não é? Que é algo que faz parte da nossa vida na graça de Deus, e de tempos em tempos o Senhor manda nós trazermos de novo para a igreja estes estudos. E ali o bispo Maurício já há 20 anos, né, acompanhando a igreja, e ali a bispa novamente trazendo à igreja os estudos, ele estava meio enfermo, não é? Disse a ele: fica em casa, descansa, você já conhece as doutrinas, você já sabe. E ele disse: eu preciso disso, eu preciso estar aqui, eu tenho que estar aqui. Porque, amados, se nós ficarmos sem isso, nós morremos. Se nós perdermos a comunhão com a igreja, a bispa falou muito claro aqui de isolamento. Se nós vivermos em isolamento espiritual, amados, nós temos uma vida como um zumbi espiritual. Sabe o que é o zumbi espiritual? É um vivo morto. Não tem vida em si. Tem vida para o mundo, mas não tem vida para as coisas de Deus, não tem vida para a igreja. Estão entendendo? Então nós, todos nós que fomos inseridos na graça de Deus, nós precisamos estar aqui. Nós precisamos, sabe, amados, mostrar para Deus que na nossa vida não há ídolos. E, amados, não existe justificativa. Não existe justificativa. Ah, mas, não, então, amados, é ídolo. É ídolo. Não adianta discutir, não adianta. Ah, mas eu não posso. É ídolo. É ídolo. O ídolo está falando mais alto no teu coração. Em Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, é bom ter o dinheiro? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Claro que é. Nós já vimos aqui que o dinheiro responde a tudo. Então é bom ter dinheiro, claro que é. E Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Ter sucesso é bom? Claro que é. Deus quer para nós uma vida bem-sucedida. Vida bem-sucedida é sucesso. E como que eu vou ter esse sucesso? Dentro da palavra de Deus.
Vida bem-sucedida é vida com Deus, é vida com a palavra de Deus, porque aí Deus traz as outras coisas que nós precisamos para a nossa vida. Se eu não tenho uma vida bem-sucedida na palavra, na igreja, com a obra de Deus, amado, eu não sou bem-sucedido. Não sou. Eu tenho ainda vazio na minha alma, que precisa ser preenchido, e só Jesus preenche. Então, ter uma vida prazerosa, ter uma vida em paz, ter uma vida bem-sucedida, isso faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. E a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Mas eu preciso aprender a receber essas coisas com ações de graças e respondendo ao Senhor sem idolatria. Por quê? Se eu viver para Deus, esperando de Deus as coisas boas de Deus, com ídolos, amado, não tem como. Não acontece. Ouça, não acontece. E se acontecer, amados, eu vou dizer para você, eu paro de pregar. Porque Deus manda nós não olharmos para o caminho do ímpio. Porque o caminho do ímpio não é Deus que está abençoando. O caminho do ímpio não é Deus quem abençoa. Aquele que diz, está no caminho torto e diz, Deus está me abençoando, não é o Deus da Bíblia. É o Deus da mentira. É o diabo. E as pessoas não gostam de ouvir isso. A pessoa que está sendo aparentemente bem-sucedida na vida, num caminho torto, num caminho de mentira, num caminho onde tem a reprovação da Bíblia Sagrada, não é o Deus Altíssimo que está abençoando esta vida. É o pai da mentira. É o diabo. Amém? Está claro? Então, se tiver idolatria, não tem a mão de Deus. Se tem ídolo, não tem a mão de Deus. Deus retira a sua glória. Então eu preciso ter cuidado, amados, para não adorar os presentes que eu recebo, mas sim adorar aquele que me dá os presentes. Porque as pessoas se perdem no caminho exatamente por causa disso. A Bíblia já diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa, ela se perde nessa visão, ela começa a ter prazer nos presentes. Ela começa a ter gosto nas coisas boas que ela começa a receber. Principalmente quando, se volta para Jesus. Jesus, ele tem prazer em nos dar bons presentes. E aí a pessoa, ela começa a ficar cega. Porque aí começa a querer desfrutar dos bons presentes e esquece daquele que deu os presentes. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós vivemos para adorar não os presentes, mas aquele que nos dá os presentes. Amém? Glória a Deus. Em Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus disse com isso aqui, meus amados? Se alguém não deixar o amor às coisas do mundo, se alguém não deixar, não aprender a priorizar aquilo que eu disse, Deus tem que vir em primeiro lugar. Aí depois vem as outras coisas, sem valores invertidos. Então, uma pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus, ela vai aborrecer o pai, a mãe, e filhos, irmãos e irmãs que não são convertidos. Por quê? Porque ela vai começar a viver os valores exatos de Deus, ou seja, ela vive para Deus. E não negocia, mas tem um almoço de família que eu não posso perder. Então, depois do culto eu vou. Porque primeiro eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu tenho um compromisso primeiro com o meu Senhor, que é o meu dono, o meu proprietário. Ele é o Senhor da minha vida. Então primeiro eu vou dar a Ele o que é devido e depois eu vou na reunião de família. Mas família está em segundo plano? Está. Porque primeiro é Deus. É assim que funcionam as coisas com Deus. Eu não escolho, com Deus não se negocia. Estão entendendo? Então quem vive assim
é discípulo de Jesus. Quem não vive assim não é discípulo de Jesus, nem pode ser, porque Jesus diz: se não incomodar, se não aborrecer até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque muitas das vezes, amados, a pessoa deixa de fazer o que ela quer na sua carne para fazer o que Deus manda. E ali fica aquela luta, né? A carne falando: você podia estar lá fazendo não sei o quê. A carne diz: você podia estar agora, né? Comendo aquele churrasco, comendo aquele salgadinho. Você podia agora estar não sei o quê. Podia estar lá nadando numa piscina. Você podia... E você fala: não, eu estou aqui adorando o meu Deus. Eu estou aqui dando o meu culto racional a Deus. Eu estou dedicando o meu tempo ao meu Deus. Aleluia! Então, amados, este é chamado de Jesus de seu discípulo. Por quê? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tá claro? Tá claro? Então, nós já entendemos isso. Mas pastor, o que vão falar? Deixe que falem. Nossa, não vão entender, mas não vão mesmo. Não são espirituais. Como disse nosso bispo Daniel aqui, se não é espiritual, não tem o meu aval. Então, para ter o nosso aval, tem que ser espiritual. E aí, então, eu vou dar ouvidos a um carnal? Ouça, presta atenção. Você dá ouvidos a Deus e a um carnal? Você vai ficar com quem? Com quem? Você vai ficar com qual voz? 1 Coríntios 10, 13 a 15 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Amado, julgue você mesmo o que eu estou dizendo aqui em nome de Cristo nesta manhã. Eu estou aqui trazendo o recado de Deus para a tua vida. Eu estou aqui trazendo a revelação do Espírito Santo para a tua vida. E agora, julgue você mesmo. É bom querer as coisas boas, mas querer as coisas boas de forma errada é mal. É mal. Precisa ser arrumado. Sabe, colocar as coisas na frente das coisas de Deus, amados, isso é mal. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos Ricardo e irmã Gra, que tem entendido a voz de Deus nesse lugar. Louva a Deus. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra, a quem merece honra. Eu anunciei aqui a nossa viagem a São Paulo, que será dia 17 de dezembro, onde nós estaremos lá, congregando com os nossos irmãos, celebrando a Deus por mais um ano de Cristo Vive São Paulo. Eles estavam com viagem marcada para a praia, nesta semana, com valores pagos já. Eles desmarcaram a viagem para poder estar conosco em São Paulo. E eu louvo a Deus por essa atitude, porque é honrável, é louvável. É aqueles que querem de fato serem chamados discípulos de Jesus que fazem tal coisa. Não usaram a viagem como pretexto para não ir. Vieram a nós e disseram: pastor, nós queremos ir, mas eu estou com viagem marcada para a praia. E eu disse: faça o que o teu coração mandar. Foi ou não foi, meu irmão Ricardo? No outro dia ele mandou mensagem: está decidido, vamos para São Paulo. Sabe, amados,
Isso é priorizar o reino. É priorizar as coisas de Deus. É dar valor àquilo que de fato tem valor em primeiro lugar na nossa vida. E a viagem para a praia, com certeza já está marcado para janeiro. E provavelmente o pastor vai junto, na mala. Provavelmente o pastor e a família vai junto na mala. Deus tem o melhor. Amém? Deus tem o melhor. Então Deus deve ser a prioridade na nossa vida. E você diga amém. Colossenses 3, 2 e 5 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então, ser muito apegado ao dinheiro, né? Avarento, não ter uma mão abençoadora, não ter a generosidade, isso é avareza, que é a idolatria. Amém? Está no telão, pastora? Vamos indo para o final da mensagem. Minha alma não foi criada para almejar alguma coisa de Deus. Minha alma foi criada para almejar Deus. Minha alma não anseia alguma coisa de Deus. Minha alma anseia por Deus. Mais do que qualquer outra coisa. É mais ali, pastora. Mais do que qualquer outra coisa. Então, vamos repetir isso? Vamos lá. Minha alma não foi criada para almejar alguma coisa de Deus. Minha alma foi criada para almejar Deus. Minha alma não anseia alguma coisa de Deus. Minha alma anseia por Deus mais do que qualquer outra coisa. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, não permita nenhuma outra coisa substituir aquilo que deve ser Deus em seu coração. Não dê a nenhuma outra coisa o que você deve dar somente a Deus. E a mais nada e a mais ninguém. Tenha cuidado com a idolatria. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.